Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou simular 5 cenários de rentabilidade utilizando um imóvel no valor de 300 mil reais. Vamos lá! Antes de começar esse vídeo eu queria pedir para você me seguir lá no Instagram, que eu falo sobre o aluguel por temporada, o que eu estou fazendo, quais as minhas estratégias, quais são as minhas dicas. Então segue lá que tem bastante gente interagindo, mandando mensagem, curtindo os posts e tudo mais e tal. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou Rômulo Vilela, sou anfitrião de imóveis por temporada, né, que aluga imóveis pelo Airbnb, pela Booking e outras plataformas. E eu resolvi fazer uma simulação onde eu criei 5 cenários onde eu pego 300 mil reais, que é um valor, por exemplo, de um imóvel. Não estou falando de um imóvel específico da metragem, mas um valor significativo que dá para comprar um imóvel razoável, né, pelo menos na cidade de São Paulo. Nesses cenários que eu vou simular aqui, eu não incluí a valorização do imóvel. Eu pensei só na rentabilidade que esse aporte de 300 mil reais pode gerar de retorno. Então vamos lá, eu criei desses 5 cenários, como já falei 40 vezes, um cenário de otimista, quando você compra um imóvel e tem um cenário muito otimista de rentabilidade, um cenário realista, né, do ponto de vista de locação tradicional, um outro cenário de pegar esses 300 mil reais, por exemplo, e deixar no tesouro direto. Um outro cenário pegando esses mesmos 300 mil reais e deixando num fundo imobiliário, que eu vou mostrar para você. E finalmente esse valor aplicado no imóvel para Airbnb, para locação por temporada. Então eu simulei esses 5 cenários e vamos ver o que aconteceu. Começando pelo otimista tradicional. Eu vou deixar desse lado aqui, vários números vão aparecer aqui. E se a gente pegar 300 mil reais e tiver de uma forma otimista, tá gente? É só para a gente simular. Uma rentabilidade de 1% ao mês, né? Ou seja, a gente vai ter um aluguel aí de 3 mil reais por mês, o que é considerado muito alto. Então se você tem um imóvel de 300 mil reais, para você conseguir 3 mil reais limpos de aluguel é bem difícil, né? Por isso que a gente vai para o outro cenário depois. Mas vamos supor, né? Vamos fazer essa estimativa. E aí a gente vai ter aí uma rentabilidade de 12% ao ano, que vai dar 36 mil reais. Vamos ter que pagar um imposto de renda aí de 15%, de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, que vai dar aí um total no ano de R$ 1.142,40, tá? De imposto a ser pago. Então, finalmente, a gente vai ter um lucro no ano de 34.800 e pouquinho, e por mês, líquido na nossa mão, a gente vai ter R$ 2.904,80, tá? Eu fiz essa simulação e considerei o ano de 2018, tá? Para a gente ter os valores fechados, todos certinhos. Então, a inflação de 2018, eu considerei aqui 3,75%, tá? Então, o lucro, tirando a inflação, a gente teve 33.550,44, né? Por mês aí deu 2.795 e uns quebradinhos aí. Então é um cenário muito legal, muito bacana, né, para se ter um imóvel, mas a gente tem vacância, tem manutenção ou outras coisas que podem acontecer no meio desse caminho, né? Eu criei um cenário aqui ideal, né? Um cenário perfeito, tá? E agora vamos para um cenário mais realista. Um cenário realista, sempre pensando, claro, que o imóvel esteja alugado esse tempo todo, né? Se a gente for considerar o período de um ano, né, que é o que eu estou fazendo, então ele vai estar alugado. No realista tradicional, a gente tem aqui o valor do imóvel igual, né, 300 mil, uma rentabilidade de 0,5% ao mês, o que vai dar 6% ao ano, que vai dar 18 mil reais total, né? E por mês aí vai dar R$ 1.500 limpo todo mês, né? O imposto de renda nesse caso é isento, né? De acordo com a tabela progressiva. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a tabela progressiva do imposto de renda. Mais para frente a gente fala um vídeo sobre imposto de renda no âmbito imobiliário aí da coisa, tá? Então a gente vai ter um lucro por ano aí de 18 mil, por mês 1.500, né? Porque a gente não teve o desconto do imposto de renda, e uma inflação também de 3,75, e que vai gerar aí um lucro por ano de 17 mil e pouco, e por mês finalmente 1.443,75, né? Você já vê que caiu basicamente pela metade, né? Porque eu considerei 0,5%. Isso que tem imóveis aí que, sei lá, R$ 1 milhão, se o cara
conseguir 0,5% de R$1 milhão, vai dar R$5.000, né? Tem que ver quais os imóveis que dão esse dinheiro valendo R$1 milhão, né? É importante pensar nisso. Então agora a gente vai para uma outra simulação, que é se você pegar esses R$300 mil e colocar no Tesouro. Eu estou olhando para cá porque o notebook está aqui, tá? Porque é muito dado, não dá para eu gravar na cabeça. No Tesouro, por 2 anos, né, que é o período onde você paga menos imposto de renda, né? Se eu for considerar 1 ano, seria mais imposto. Então eu peguei um melhor cenário possível, né, do Tesouro Selic, para a gente fazer essa comparação. Então, os mesmos R$300 mil com uma rentabilidade de 5,5% ao ano, que é a taxa Selic hoje, né, a taxa básica de juros, vai dar R$16.500 por mês, R$1.375 brutos, né? E aí você tem o imposto de renda de 15%, mais uma taxa de administração da B3, né, que é a Bolsa de Valores, que custodia, né, ou seja, ela cuida desse dinheiro e ela cobra por isso, que dá por ano 0,25%. Então vai dar R$41,25. O lucro no ano então fica quase 14 mil, por mês 1.165, né, descontando a inflação agora de 3,75, lucro no ano 13.500 quase, e no mês 1.121,61. O Tesouro está quase ali com o tradicional, né? Isso que a gente está falando de uma aplicação super conservadora, né, que é o Tesouro Selic, né? Agora eu vou fazer uma simulação de algo que provavelmente você nunca deve ter ouvido falar, ou se ouviu nem lembra mais, né? Que são os fundos imobiliários. Eu invisto também em fundos imobiliários e eu peguei um desses que eu tenho na minha carteira de investimentos e fiz uma simulação se eu pegasse R$300 mil e deixasse nesse fundo imobiliário. Depois a gente faz um vídeo falando mais sobre fundos imobiliários, mas tem bastante conteúdo que você consegue achar na internet sobre isso. Então eu peguei o fundo XPML, que é um fundo que investe em shopping centers, né? Eles compram cotas de shopping centers e através do aluguel desses shoppings, né, das lojas e tudo mais, gera-se uma renda que é paga para quem é cotista. Então eu peguei R$300 mil, por exemplo, não é o caso, né? Não peguei R$300 mil e pus lá, mas simulando, né, se eu pegasse R$300 mil e colocasse ali, a gente vai ter o que a gente chama de dividend yield, né? Ou seja, a rentabilidade, né, os rendimentos que aquele dinheiro vai trazer para a gente. Então por ano ele vai trazer para a gente, nesse ano, no caso de 2018, ele rentabilizou, ou seja, ele trouxe como renda 6,6% do valor que você aplicou. Então, se você aplicou R$300 mil, por exemplo, você ganhou 6,6%. E o mais importante, o imposto de renda, nesse caso, ele é isento, tá? Os rendimentos advindos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que já é uma coisa muito positiva. Então, o lucro por ano que eu simulei nesse cenário aqui é de R$19.800. No mês dá R$1.650, tirando a inflação de 3,75, daí R$19.057 um quebrado, e o lucro no mês, finalmente, R$1.588,13. Beleza, né? A gente já está vendo cenários aí bem interessantes. E agora, finalmente, eu vou pegar o último cenário, que é o de locação por temporada, né? Afinal, esse canal fala sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei um imóvel meu, que eu já tenho alguns vídeos aqui, tenho 2 vídeos falando sobre ele. O primeiro, que é o primeiro vídeo que eu mostro do primeiro imóvel que eu comecei a fazer Airbnb, tá? Eu vou colocar aqui no card aqui em cima. E um outro vídeo que eu mostrei o faturamento dele nos últimos 12 meses. Então, R$300 mil eu tive uma rentabilidade aí de 9,74% no ano, ou seja, R$29.227. Para quem assistiu o vídeo anterior, o valor vai ser um pouco diferente, porque naquele vídeo eu peguei os últimos 12 meses, a partir de agosto desse ano de 2019. Nesse caso eu peguei os 12 meses do ano de 2018, então o valor varia um pouquinho, mas ele está seguindo basicamente o mesmo valor que eu mostrei no vídeo anterior. Então eu vou ter lá 9,74, que vai dar quase 30 mil, por mês 2.400 e um pouco, e o imposto de renda aí de 7,5% vai dar aí 478,74. Só para vocês não estranharem, não é 7,5% em cima de 29.227, por exemplo. Tem a questão do imposto de renda que você abate, deduz um pedaço e tal, então no total vai dar 478. O lucro no ano então fica em 28.700 e pouco,
no mês 2.395, né? Tirando a inflação, finalmente a gente tem aí 27.670 e o lucro no mês de 2.305,90. Então agora você já viu todos esses cenários, né? Você já entendeu a conta por trás dessas simulações. Agora a gente vai pegar todas essas simulações e vamos colocar de um jeito mais fácil para a gente visualizar. Então vamos começar pelo cenário otimista. Vamos lá, aqui, ó, vamos deixar aqui a listinha de todas as rentabilidades. No cenário super otimista, maravilhoso, incrível, o que é muito difícil, a gente teve um aluguel de R$ 2.795,87 por mês. Isso deu 0,93% em cima dos 300 mil. Então, se eu investir 300 mil, ele me rendeu por mês 0,93. No ano, isso me rendeu 11,16%, o que é bem bacana, ainda mais hoje no cenário que a gente vive de juros baixos. No realista, por exemplo, a gente já teve uma queda mais forte, Então, 1.335,47 foi o nosso resultado líquido mensal e no mês quase 0,5%, 0,48%, No ano, 5,76%. Esse realista, como eu falei no começo do vídeo, ele já é mais, tem um viés mais positivo, Mas é disso para baixo. Quem tem imóvel hoje aluga da maneira tradicional, A gente está aí 5,76%. Será que vale a pena hoje? Não sei. Agora o Tesouro, que deu 1.121,61, deu aí uma média de 0,37% ao mês, fechando o ano com 4,44%. O fundo imobiliário, que eu citei aqui, o XPML, deu 1.588, quase 1.600, o que deu uma média de 0,52 por mês e um total de 6,24 no ano. E agora, finalmente, o Airbnb. Eu falo Airbnb, mas é como se fosse Bombril, Airbnb, Booking, tudo que envolve aí esse universo. A gente teve uma rentabilidade de 2.305,90, ou seja, por mês a gente teve aí 0,77% ao mês e 9,24% ao ano. O que você tira de conclusão? Queria que você pensasse primeiro, antes de eu falar. Você pode pausar o vídeo, pensar sobre tudo isso que eu acabei de fazer a análise para você, e combinando com o vídeo anterior, onde eu falo sobre rentabilidade, será que vale a pena comprar um imóvel para aluguel por temporada ou não? Uma coisa importante, nos três cenários, do de aluguel, de aluguel tradicional, mais otimista, outro realista e o de Airbnb, eu não estou considerando ninguém administrando esses imóveis, eu não estou considerando comissão de imobiliária, não estou considerando nada disso. E eu estou considerando, na administração do Airbnb, a minha administração por mim mesmo, não tem outro administrador. Então o que a gente pode concluir com isso? 300 mil reais valeram a pena no Airbnb, é um imóvel real, estimado em 300 mil reais, que me trouxe essa rentabilidade. E os outros cenários, você pode perceber que o otimista é muito difícil da gente chegar nesse cenário, é praticamente utópico, pelo menos hoje, nesse momento, é muito difícil chegar nesse resultado, ainda mais com um imóvel de 300 mil reais no centro de São Paulo. No cenário realista, a gente vê que a rentabilidade, realmente fica mais afetada, Então, se eu for comprar um imóvel para alugar do jeito tradicional, eu sei que eu não vou conseguir o cenário o melhor possível, eu vou conseguir do realista para baixo. Será que vale a pena eu pegar esse dinheiro e investir no imóvel do que eu deixar no Tesouro Selic? Porque se você for comparar o realista com o Tesouro, é um pouco a menos só, assim, é menos, só que o risco também é muito menor. Mais uma vez, não estou considerando taxa de imobiliária, não estou considerando a vacância, que é o tempo que seu imóvel fica vazio até que alguém entre lá para pagar o seu aluguel e ainda assim corre risco de não pagar aluguel. Então você vê quantos riscos envolvem uma compra de um imóvel, e do jeito tradicional. O fundo imobiliário ele performou muito bem, então a gente teve aí 6,24%, sem estresse nenhum, você não faz absolutamente nada quando você tem um fundo imobiliário. A diferença é que ele é negociado na Bolsa de Valores, só que ele tem uma volatilidade muito menor do que uma ação de uma empresa, por exemplo. E o Airbnb foi o mais próximo do cenário otimista que a gente teve.
o que é de se esperar, ou seja, quanto mais trabalho você tem, se você é o gestor daquele ativo, né? Ou seja, você está cuidando do seu imóvel, que é o que eu acredito que você tenha que fazer, né? Você cuidar do seu próprio bem, do seu próprio imóvel e tudo mais, e aí você vai ter uma rentabilidade mais interessante. Então, se você for investir no imóvel, vou comprar um imóvel para fazer Airbnb, é possível ganhar dinheiro bacana? Sim. É possível ganhar uma boa rentabilidade? É possível. Só que você tem bastante trabalho pela frente, porque não é só comprar um imóvel, você precisa mobiliar o imóvel, você precisa comprar enxoval, você precisa entender das plataformas. Eu sou um administrador profissional, então eu consegui essa rentabilidade com o meu conhecimento sobre aluguel por temporada e tudo mais, né? Agora, você tem que saber se você realmente quer isso ou não quer, né? Isso vai tomar um tempo seu, né? Você vai ter dores de cabeça, entre aspas, assim, você vai ter muito mais trabalho do que, por exemplo, você deixar o seu dinheiro aplicado. Então, resumidamente, vale a pena comprar um imóvel para Airbnb? Vale, desde que você saiba o que você está fazendo e que você não pague um valor muito alto, que você saiba fazer escolha de qual é o melhor lugar para fazer isso, melhor endereço, com os melhores custos e tudo mais, para melhorar a sua rentabilidade, né? Se não, se você for se aventurar sem saber, toma cuidado, né? Não estou falando para você não fazer, mas você já viu aqui as opções que você tem de investimento. Pensa bem se é isso que você quer mesmo, porque você já viu que tem opções tão interessantes quanto e que te pagam relativamente bem, né? Um fundo imobiliário pagou bem comparado aos outros rendimentos, ele pagou bem. Fora a valorização, né? Você tem a valorização das cotas também, assim como o imóvel pode vir a valorizar, as cotas dos fundos imobiliários também. Então depende muito do tempo que você tem. Será que você tem tempo para fazer isso? Se não tiver, se você for contratar alguém para administrar para você, será que o retorno vai fazer sentido para você? É muito importante você pensar nisso antes de tomar qualquer decisão desse tipo de investimento, tá bom? Espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, foi muito legal falar sobre rentabilidade, é uma coisa que eu gosto bastante e que eu vejo que muito proprietário não tem muita noção disso, de como o imóvel em si ele deve gerar uma renda ou se ele não gerar, o que pode ser feito, né, para que aquele ativo de fato gere renda. Às vezes você vende, às vezes você vai olhar os números e fala assim, não está gerando a renda que eu espero, né? Depende muito do objetivo de cada um, né? Às vezes vale mais a pena você pegar um imóvel, vender e deixar em uma outra aplicação e não ter estresse. Então eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de fato, deixa o seu like aqui embaixo, que isso ajuda a propagar mais o vídeo e eu saber se de fato esse conteúdo foi relevante para você. E obviamente também não esqueça de me seguir no Instagram, que eu tô sempre por lá falando com você. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!